Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Osmar Castro, eu quero conversar hoje sobre planejamento. Então, a importância da primeira consulta, principalmente as próteses totais mucoso suportadas, elas são próteses que não admitem muita margem de erro, porque elas são suportadas apenas pelo vácuo, né, e pela habilidade muscular do paciente. Então, é importante que a primeira consulta, o dentista esteja muito atento para que ele possa ter o seu norte, o seu caminho muito bem definido, muito bem planejado. É muito ruim quando você vira um aventureiro de si mesmo. Você pega ali a estrada sem rumo e vai fazendo, e de repente, no meio do caminho, você está perdido ali, você não sabe para onde ir. Então, a primeira consulta, o que eu poderia dizer de mais importante, dentro da minha filosofia, que é a técnica da clonagem terapêutica, é identificar todos os erros da prótese antiga. Você, identificando os erros da prótese antiga, anotando na sua ficha clínica, você vai poder instituir terapias na própria prótese antiga com o intuito de corrigir todos os problemas que você detectou. E aí sim, você vai transformar esta prótese antiga num protótipo 1 para 1, ou seja, numa cópia daquilo que a sua mente detectou de erro, corrigiu o erro, restaurou aquele protótipo, aquela prótese, virando um protótipo que o paciente vai usar. Por exemplo, a área basal, né? A área basal é uma grande dúvida do paciente totalmente desdentado quando ele chega no nosso consultório. Será que eu vou acertar a área basal? Porque se eu errar para mais, essa prótese vai subir se for inferior ou vai descer se for a superior. Ela não vai parar na boca, porque o músculo ele é como se fosse um elástico. Né? E se nós temos ali um elástico, ele tem o seu limite. Se eu ultrapasso esse limite, ele expulsa aquilo que estiver na boca. Então, eu não posso errar para mais. Mas se eu errar para menos, eu vou perder retenção e vou perder estabilidade. Então, qual é a área basal ideal? Quando o paciente chega com a prótese superior, na maioria das vezes, a prótese superior ela está com um bom aproveitamento da área basal, salvo nas regiões posteriores. É comum nós encontrarmos próteses totais feitas que com esta região posterior faltando. E nós sabemos que essa região posterior é a grande responsável, ou a maior responsável, pelo vedamento da prótese, ou seja, ela pode estar totalmente bem vedada em toda a borda, mas se essa região estiver mal vedada ou curta, toda a retenção pode estar comprometida. Eu sempre falo para os alunos, quando você estiver delimitando, lembrem que existe uma curva convexa e vai suave para côncava e depois convexa de novo. Se você tiver essa inclinação muito aqui para dentro, cuidado, provavelmente você está subestendendo a área da sua prótese. Então, como a prótese superior, normalmente ela está com uma boa área basal, se está faltando somente posterior, eu faço uma anotação para fazer um acréscimo diretamente na boca do paciente, sem uso de modelos. E depois eu faço um reembasamento e aí eu vou ter a minha réplica, né, do meu futuro, da minha futura prótese. Agora, no inferior, geralmente é o contrário. As próteses vêm muito subestendidas, vêm menor, a maioria vem subestendida. Então, nós fazemos um modelo anatômico, para quê? Para que eu possa planejar, colocar, adaptar essa prótese antiga neste modelo anatômico, com a área basal delimitada, e eu possa recuperar no modelo essa área basal para depois reembasar. Então, essa primeira consulta, eu preciso ter esse olho clínico para colocar na ficha clínica como está a área basal da minha prótese total maxilar. Está boa? Sim, ok. Então, eu só vou
Embasar? Não, está curta lá atrás? Ok, então eu vou recuperar ali diretamente na boca para depois reembasar. E a inferior está sobreestendida? Eu preciso reduzir. Está subestendida? Eu preciso aumentar. E como é que eu aumento uma prótese total subestendida? Se eu simplesmente reembasar, ele não vai recuperar a área basal ideal. Ela só vai recuperar um pouquinho pelo extravasamento do material embasador. Como é que eu faço? Eu preciso de um modelo anatômico para delimitar a área basal, posicionar essa prótese sobre o modelo e acrescentar o que falta e depois reembasar. Então, com relação à área basal, é isso. Mas outra coisa, na primeira consulta, que a gente tem que adestrar os nossos olhos é com relação à dimensão vertical de oclusão. Então, vejam vocês aqui, o Alfred, ele sempre me ajuda para mostrar isso aqui. A dimensão vertical de oclusão, ela é muito importante no sentido que nós precisamos observar o paciente quando ele chega, aqui a língua dele, vamos tirar. A gente precisa observar, porque quando o paciente deglute, né, olha só os músculos, né, eles não conseguem diminuir desse tamanho. Então, logo na primeira consulta, a gente precisa observar o paciente. Como é que ele está? Será que ele perdeu DVO? E mais, será que ele perdeu muita DVO? Porque olha só o perfil do paciente com uma boa DVO e deglutindo, o paciente uma boa DVO e deglutindo, e só a título de aprendizado, de mostragem, vejam o que acontece quando o paciente desdentado vai perdendo os seus dentes ou vai se desgastando os dentes da prótese total. Então, dá para perceber um envelhecimento muito grande, uma sobra de tecidos, olha só. Né? Você tem o quê? Um falso classe 3, vai gastando os dentes da prótese, ele vai protruindo, a ponta do nariz se aproxima da ponta do mento, excesso de pele, e aí eu preciso restabelecer a área basal. Desculpa, restabelecer a DVO. Então, vejam, você, na primeira consulta, você tem que fazer essa análise clínica. E isso é possível fazer com o que eu chamo de simulação imediata, onde eu pego um pouquinho de cera utilidade, coloco sobre os dentes, peço para o paciente morder um pouco, até mais ou menos o que eu vejo de contemplação facial, né, o mento indo mais para trás, não tem mais esse excesso de pele, e aí eu tiro fotografias para já ter uma medida na primeira consulta. Olha, se ele veio com a DVO de 5, essa nova DVO 5.8 eu deixo anotado na ficha clínica, porque é ali que eu vou querer fazer o novo restabelecimento da DVO. Então, imagine, eu pego aquela prótese antiga e nós vamos acrescentar, através da terapia, uma resina na oclusal dos dentes e nós vamos restabelecer a DVO desse paciente. E, além de restabelecer, vamos deixar os dentes planos para a mandíbula também se reposicionar no sentido horizontal. Então, na primeira consulta, análise da área basal superior, análise da área basal inferior e necessidade ou não de se fazer um modelo anatômico para recuperar essa área basal, análise da dimensão vertical de oclusão, eu mantenho a mesma dimensão, está boa, ou não, eu tenho que restabelecer a DVO. Porque se o paciente perdeu muita DVO, vocês podem ter certeza que ele perdeu também a relação cêntrica. Ele perdeu no sentido vertical e perdeu no sentido horizontal. Então, na ficha clínica, nós precisamos anotar, eu vou restabelecer a DVO. Se eu for restabelecer, não esquecer de deixar o dente sem cúspide, para funcionar como se fosse uma placa mil relaxante, para desprogramar a mandíbula, que normalmente está protruída numa posição viciada e excêntrica. Então, além de ver a área basal, além de ver a dimensão vertical de oclusão, né, nós devemos analisar também a estética desse paciente na primeira consulta. Então, é importante essa análise. O paciente está com o sorriso invertido, está com o sorriso harmônico, né? Existe alguma equalização que tem que ser feita no caso de uma prótese só maxilar, por exemplo, onde os inferiores não estão com a curva de Spey adequada, e aí o protético montou naquela curva irregular e a superior também está irregular. Então, eu preciso fazer algum tipo de equalização nos dentes inferiores,
ou um tipo de ameloplastia, um pequeno desgaste para tirar uma ponta de dente que esteja invadindo a curva de Spee, ou o contrário, existe algum dente em infraoclusão que vai me prejudicar a montagem do antagonista da minha prótese maxilar e eu preciso fazer uma resina direta ou uma onlay ali. Então, essa também é uma análise importante, a curva de Spee e, consequentemente, que vai resultar em comprometimento estético. Então, basicamente, pessoal, essas são as coisas que a gente tem que observar para que nós tenhamos um norte. Nós vamos pegar o nosso carro, vamos planejar onde nós vamos e vamos chegar onde nós planejamos. Então, você precisa saber delimitar uma área basal, fazer um bom modelo anatômico, analisar se está sobreestendida ou subestendida a sua área da prótese antiga, analisar a dimensão vertical de oclusão, analisar a oclusão se está desviada, se eu preciso restabelecer essa oclusão no sentido horizontal. Precisamos analisar as curvas da boca, curva de Spee, curva de Wilson, e precisamos analisar a estética. Então, é basicamente esse macro planejamento, escrevendo na ficha clínica, que nós devemos ter essa visão na primeira consulta. E, a partir dessa primeira consulta, nas posteriores, eu vou instituir isso que eu planejei. Então, se falta área basal, acrescento. Se sobra área basal, está invadindo, desgasto. Né? Se ela está desadaptada, reembaso. Se ela está com pouca dimensão, restabeleço. Então, esta filosofia de você pegar uma prótese e corrigir tudo que você está vendo errado, análise de borda, por exemplo, né? A borda ela está muito fina, não adianta você reembasar, porque ela vai continuar fina. Então, eu preciso primeiro recuperar a borda para depois reembasar. Então, eu vou criar uma prótese que o paciente vai usar e vai me dar as respostas clínicas. Então, primeiro eu planejo, depois eu instituo, todo o meu planejamento entra dentro dessa prótese antiga, transformando essa prótese antiga numa nova prótese, numa prótese teste, uma prótese protótipo. O paciente vai chegar e falar, olha, está me incomodando aqui na região do frênulo, eu vou abrir um pouquinho mais. Olha, pegou um pouquinho aqui na região do túber, eu vou arredondar, até o momento que o paciente fala, nossa, está ótimo, está firme, está estável, eu estou com a minha mordida confortável. Você percebe que você restabeleceu a DVO e o paciente, ele fecha sempre na mesma posição, né? Ele tem estabilidade mandibular, sempre ele fecha na mesma posição, sem nenhum tipo de derrapada. Então, é muito tranquilo. Aí nós vamos passar para a última fase, que é duplicar esse protótipo, clonar esse protótipo, que é o nosso clone, que é a nossa moldeira individual dentada. Olha que coisa maravilhosa. Veio numa condição ruim, eu transformei, eu fiz a terapia, e terapêutica significa curar as doenças. Você acredita que um paciente que chega nesse estado aqui, ó, certo? Chega assim, usando umas próteses antigas, com essa musculatura, toda vez que ele fecha, a prótese se movimentando, a gengiva muitas vezes com estomatite protética, você acha que ele está saudável para você deixar essa prótese de lado e começar a fazer a técnica convencional? Moldagem anatômica, modelo individual, modelo de trabalho, planos de orientações, montagem de dentes, instalação. Então, você está cuidando do paciente doente. Não é muito mais lógico você, antes de fazer essa prótese nova, tratar as doenças desse paciente? É esta a filosofia da clonagem terapêutica, que para mim hoje é óbvio, né, que nós fazemos há 20 anos, com resultados incríveis. Por quê? Porque se o músculo está doente, eu vou curar esse músculo. Se o ligamento está mal posicionado, eu vou posicioná-lo. Se a deglutição está ruim, eu vou melhorar a deglutição.
Né? Então, você restabelecendo a DVO, restabelecendo a mandíbula no sentido horizontal, muitas vezes até mexendo na estética da prótese antiga, melhorando também a saúde mental do paciente, diminuindo a pressa dele, quando tudo isso está em harmonia fisiologicamente, funcionalmente, esteticamente, e aí você vai transferir todas essas informações desse protótipo, que o próprio paciente já deu ok, ele vira uma moldeira individual dentada, né, que é o nosso clone, com todas as vantagens de uma prótese, de uma moldeira individual com dente, o paciente passa a ser dentado, e aí nós vamos manter aquele nosso planejamento inicial, aquele trilho, e nós vamos chegar exatamente onde a gente planejou. Então, é isso que eu convido vocês a terem esse olhar do que está alterado, o que, no momento, existe de patologia ou de disfunção, né, muscular, disfunção ligamentar, né, o que está errado, o que está funcionando errado. E o que eu teria que fazer nessa prótese antiga, o que eu teria que instituir para melhorar essa prótese antiga, para curar o meu paciente. E, a partir daí, fazer uma prótese nova com uma nova situação, manipular uma mandíbula para entrar, fazer um registro de mordida, mas uma mandíbula que está mastigando, já numa DVO saudável, já com a mandíbula reposicionada, é muito mais fácil do que brigar com uma mandíbula doente tentando manipular. Então, esse é um conceito, essa filosofia que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.